Josué capítulo 1, aqui é uma chamada, não? Deus vem e chama Josué, e ele diz para Josué: ó Josué, o meu servo Moisés é morto. Quer dizer, Deus usou Moisés, mandou Moisés lá para o Egito, tirou o povo de lá, e usou ele tremendamente com sinais, com prodígios, com maravilhas. Mas agora ele chega para Josué. Josué era fiel com Moisés, né? Assistente de Moisés, cooperador de Moisés. Então agora Deus chama Josué. Olha, senhor Josué, Moisés, o meu servo, é morto. Então nós podemos ver o seguinte, que Pedro morreu, Paulo morreu, né? Esses gigantes da fé, os que estão registrados nas Escrituras, morreram. Agora é a nossa vez, agora é a tua vez de realizar obras, né, grandes para Deus. E ele fala com Josué, ele anima Josué, anima dizendo o quê? Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então ele é um Deus de promessa. Eu vou dar uma terra para esse povo, né? Passa e leva esse povo, você agora é o líder deste povo. Todo lugar que pisar a planta do seu pé, vou-lhe tenho dado, como eu prometi a Moisés. Então, aqui nós vemos que Deus é um Deus de promessa. Ele fez uma promessa: eu vou dar uma terra para vocês. E a terra que Deus prometeu é a terra onde mana leite e mel. Quer dizer, tem doçura, né? E tem fartura, tem alimento, tem provisão. E nós podemos transmitir essa palavra para nós hoje, porque Deus nos leva a sair do Egito, a sair de um quadrado do mundo, onde tem o mundo, o seu modo de viver contrário a Deus, conforme o querer do coração de todo homem, né? Mas Deus fala, não, vocês vêm para mim, vêm para a minha palavra, e eu tenho promessa para vocês. Eu tenho agora essa terra, agora ela é celestial, né? A palavra Jerusalém, que vai ter tem uma Jerusalém terrena e uma espiritual. Agora a palavra Jerusalém, ela é plural, então elas são duas, tem duas Jerusalém, e Deus promete para nós habitar nessa cidade. É um Deus de promessa. Todas as promessas de Deus que ele fez e que havia de se cumprir, cumpriram fielmente, ainda que levasse 500 anos, 1000 anos, né? Tudo foi cumprido. Então nós sabemos que tudo que ele prometeu para nós agora, né, vai se realizar fielmente, Então ele fala aqui de um poder, onde você pisar a planta do seu pé, eu vou, tenho dado. Então, você como recebeu a palavra de Deus, né, recebeu batismos no Espírito Santo, medita na lei de dia e de noite, todo lugar que você vai, Deus entrega a você, Deus entrega a ela espiritualmente. Então, a sua presença muda ambientes, né? Nós carregamos, né, um manto de Deus. Por isso que eu falo, vocês agora são sal da terra e luz do mundo. Então, a sua presença, o que você carrega de Deus, né, muda situações, muda ambiente, muda pessoas para o reino de Deus. E ele prossegue aqui e fala no verso 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. O que ele está dizendo? Eu sou contigo, eu sou com vocês. Todos aqueles que são de Deus, Deus é com ele. Então,
essas pessoas, elas agem com ousadia, com intrepidez. E quem se levanta para resistir ou contradizer, o próprio Deus vem fazer a defesa, o próprio Deus vem agir e mostrar que Ele é Deus, né? E Ele garante o que você faz, o que você fala, né? Como você se comporta, para a glória dele, porque você vai se comportar conforme a palavra. Você conheceu a palavra de Deus, você conhece a palavra de Deus, então você agora já sabe como que você vai comportar. Tem regras, Deus tem regras, Ele tem estatutos, né? E ninguém te poderá resistir. Olha bem, isso não quer dizer que nós sejamos nós soberbos, orgulhosos. Não, é por causa da presença do Espírito de Deus que nós carregamos. Nós somos templos do Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele age. A palavra diz que Deus, ele zela, né? Ele vela para o cumprimento da sua palavra. Então ele fala o quê? Que nós somos, né? Você é carta viva de Deus. Aonde você vai, você está levando a palavra de Deus, porque essa carta, né? Você faz uma carta, você coloca no envelope e envia. Assim é nas cartas, agora já é diferente, né? Mas você envia a mensagem, e nós carregamos a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, a boa notícia. Então, quando assim fazemos, Deus vai garantir, porque ventos procelosos executam a palavra de Deus, e ele diz que eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, quando você dá testemunho de Deus, da palavra de Deus, o próprio Deus é responsável para garantir você, porque você garantiu, você é testemunha de Deus. Agora ele recomenda o quê? Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, quer dizer, você vai encontrar oposições. Que mais oposição que Jesus encontrou? Ele encontrou tanta oposição, né? Quem abordava Jesus fazendo pergunta para eles, os religiosos, o que acontecia? Eles não queriam saber, eles não queriam aprender, eles não estavam interessados em aprender o que Jesus ia falar, mas eles estavam interessados em pegar Jesus em alguma falha. Então ele não queria ouvir, né? Ele só queria trazer uma armadilha para depois acusar Jesus. Então Jesus, a palavra diz que ele é um homem de dores e que sabe o que é padecer, o que é padecer, e ele sofreu oposições dos pecadores, a palavra diz assim. Então aí Deus recomenda a nós, recomenda a você que professa essa fé sobre a palavra de Deus, né? Seja forte e corajoso, né? Porque tu farás a este povo herdar a terra que é sob juramento prometido dar a seus pais. Então o que ele está dizendo? Olha, não é só para garantir você vai levar um povo, né, a herdar as promessas de Deus, a conhecer a Deus, né, e a servir a Deus. Quer dizer, nós não garantimos só nós mesmos, né? Nós mesmos mais, né? Nós temos o quê? A função de fazer discípulo para Deus, né? A palavra diz, Jesus falando: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulo. Então o que fazemos? Fazemos discípulos para Deus. Para quê? Para que eles herdem as promessas de Deus, porque as pessoas não herdam promessa de Deus, uma porque não conhecem a Deus, outra porque ignoram a palavra de Deus, outra porque se prendem a religiões, a superstições e a qualquer outra doutrina, mas não se prende a Deus, porque o Deus que se revela nas Escrituras, ele é confiável. Quer dizer, ele cumpre, ele falou e ele vai cumprir. E o que tinha que ser cumprido, ele cumpriu do que ele falou. Então ele é o Deus Todo-Poderoso,
não é? Então ele pode todas as coisas, sabe todas as coisas. E o desejo dele é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual verdade? A verdade do Evangelho, a verdade da palavra. Esta palavra que nós professamos, essa palavra veio do céu. Jesus trouxe ela para nós. Foi Jesus o Verbo que se fez carne e trouxe essa palavra para nós. Então ele te promete, né, vida eterna. Aqueles que creem em mim, né, não andarão em trevas. Trevas é o que? Não vão andar na ignorância. Porque as pessoas falam em Deus, mas nem conhecem a Deus, não é? Falam em Deus porque todo mundo fala. Agora, o que ele falou? O que ele quer? Qual que é os desejos de Deus? Qual que é o caráter de Deus? Ele se revela nas Escrituras. E ele volta a falar: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas o que? Bem sucedido por onde quer que andares. Se você for numa livraria que tem lá livros de autoajuda, você vai ver milhares de livros falando para você ser bem sucedido, como que você deve fazer para ser bem sucedido. Aqui Deus está mostrando para nós como você vai ser bem sucedido nessa terra. Medita na lei, quer dizer, medita na palavra de Deus, nas Escrituras. Aí você vai ser o quê? Você vai ser bem sucedido em tudo quanto você empreender. Por que as pessoas começam a empreender, né, negócios, construir, fazer as coisas, né, arrumar uma profissão, de repente dá tudo errado? Chega num ponto que eles caem, chega num ponto que param e vem sofrimento, decepções, angústias. Por quê? Porque às vezes essa pessoa, ela se firmou num tecnicismo, se firmou em doutrinas humanas, ou invocou deuses que Deus não são, porque há um só Deus. O que ele está falando? Medita no que? Na minha lei, na lei de Deus. Quer dizer, lei aqui é a palavra de Deus. A Bíblia usa muito sinônimos para lei, né? Regras, propósitos, estatutos, juízos, né? Vem falando mandamentos. As pessoas acham que é só os 10 mandamentos. Não, tem todo um regramento. Deus, porque nos fez, Ele conhece a nossa natureza, então Ele sabe como que nós devemos proceder nessa vida, como nós devemos pensar, como nós devemos falar, né? Como nós devemos nos relacionar uns com os outros e nos relacionarmos com Deus. As pessoas fazem, né? Fazem orações decoradas. Não é nada disso. É oração que sai do seu íntimo, de uma conversa franca com Deus, através da meditação da palavra. Uma que nós devemos falar, né? Eu quero te conhecer, eu quero saber a tua verdade. Mostra-te a mim, o Senhor é Deus, só pode fazer. Eu quero saber a tua verdade. Ah, não, mas aí, para isso, precisa de humildade. Não ficar firmado no que na vida pregressa. Eu já sei, eu sei mais, né? Não, o Senhor tem tudo para me ensinar. Por isso que ele fala: eu serei o seu mestre. Você não terá outro mestre. Eu serei o seu guia, não terás outro guia. Então ele faz uma promessa, né, de herança, de uma herança com Deus, né? Essa herança para nós agora é das bênçãos de Deus, né? Não vai ficar sem problema, mas vai saber como ser vencedor em todos os problemas, né? Ele nos dá armas espirituais para ser vitorioso sobre os problemas, sobre as dificuldades. Agora, a recomendação dele é o que? Para isso acontecer, ele fala: medita na minha lei. Se você meditar nas Escrituras, o que vai acontecer? O seu pensamento começa a vir cativo a Deus.
você vai entender os propósitos de Deus, você vai entender o que Deus quer, você vai conhecer a Deus, né? O que Ele quer de nós, o que Ele espera de nós e o que Ele prometeu a nós. Isso não é uma religião, né? Os homens fazem religiões, né? E cada um está falando uma coisa, cada um fala uma coisa e juram de pé junto que o sujeito está certo e o resto está tudo errado, né? Outros falam, eu nasci assim, eu vou ser assim e eu vou morrer assim. Não, ele fala assim, medita nas escrituras, medita nela, e você vai ser o quê? Né? Você vai herdar as promessas de Deus, você vai, né, saber os propósitos de Deus, e você vai conhecer a Deus. Que as pessoas, o que as pessoas fazem? As pessoas falam maquinalmente de Deus, mas, né, acha que por isso são de Deus, né? Mas Ele quer o quê? Que nós venhamos a conhecer a Ele. Conheça o Senhor e prossiga em conhecê-lo. Então, isso deve ser uma oração que nós devemos fazer. Eu quero te conhecer, revela-te a mim. Olha, que as pessoas pedem muitas coisas para Deus, ou só chega para Deus e pede coisas. O senhor me dá isso, o senhor me dá uma bicicleta, um cavalo, um tal, né? Esse tipo de conversa. Mas o que nós devemos orar? Qual que é o princípio de tudo? Ele fala, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Quer dizer, a primeira coisa que nós devemos fazer é o desejo de conhecer a Deus. Eu quero te conhecer, eu quero saber a tua verdade. Por isso que Ele falou, tão somente ser forte e corajoso. Quer dizer, para isso tem que ter coragem, né? E tem que ter coragem de renunciar os deuses estranhos, porque muitos se apresentam como deuses, muitos fazem muitas promessas, mas não podem cumprir. E outra coisa, só um salva, só um nos leva a Deus. Jesus foi muito claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, ele não é um caminho. Essa conversa, né, de que todos os caminhos levam a Deus, ela é errada, ela é um sofisma, né? Parece verdade, mas não é verdade, porque o próprio Jesus falou, eu sou o caminho, só tem um caminho, e Ele diz, ninguém, né, vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, tem que passar por Jesus. Jesus é quem? Jesus é a palavra de Deus. Por isso que Ele está dizendo aqui para Josué, medita na minha lei, medita nela, né? Agora, para você meditar nela, né, de dia e de noite, não é só uma visita, não, medita nela, fica viva no seu coração, vai lendo e vai meditando. Para quê? Para que você seja bem sucedido, não é? A palavra de Deus diz o seguinte, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Você pode até ser bem sucedido pelas técnicas, pela capacidade, pelas habilidades, mas se não tiver obtido através de Deus, se não levar tudo ao altar de Deus, não vai adiantar nada, porque Deus quer ser participante da nossa vida, Ele quer ser participante da sua vida. Então, para quê? Qual que é o desejo de Deus? Para que você seja bem sucedido em tudo quanto empreenderes, né? Seja e por onde quer que andares. Aonde você for, você vai ser bem sucedido. Você vai ser abençoado a entrar, abençoado a sair. Você vai ser abençoado no campo, abençoado na cidade. É um Deus de promessa, mas Ele fala, tão somente medita na minha lei de dia e de noite. Aí você vai saber o caminho que você vai andar. Você vai saber ao Deus a que você vai servir, e você vai saber como você vai servir esse Deus, e você vai saber quais são as promessas de Deus para a tua vida, né?
E ele fala: não cesses de falar deste livro. Olha bem, não cesse. Por isso que ele está falando. Por isso que as pessoas até falam assim: mas que homem chato, só fica falando de Deus. Não é isso? Olha, eu sei em quem tenho crido, né? Perguntaram para Jesus, né? A que é comparado o reino dos céus? Perguntaram para ele. Ele falou assim: é comparado a um tesouro escondido, que alguém foi, cavou no terreno, achou o tesouro. Aí ele cobre tudo, vai, né, e vende tudo que tem e compra aquele campo. Ele não está falando da pessoa, né, de riquezas assim, monetárias, né? Não é isso. O que ele está falando? Renuncia o que você acha, renuncia o que você pensa, renuncia, né, as suas crenças anteriores, aquilo que você te empurraram desde criança, desde das tradições, né? Porque a religião fala muito de tradição, mas Jesus foi claro no negócio de tradição. O que ele disse? Não se coloca vinho novo em odres velhos, porque vai fermentar o vinho novo e o odre, né, ele já elasteceu o quanto devia, e ele vai arrebentar, e vai se perder tanto o vinho como o odre, né? O que ele está dizendo? Jesus veio trazer algo novo, por isso que ele transformou a água em vinho. Ele vai assim, aí o dono da casa lá, o serviçais, chega para o noivo e falou: o certo, o mestre sabe, o certo é você servir o melhor vinho no começo da festa, né? E depois, no fim da festa, o pior. Que aí as pessoas já estão para lá e para cá, né? Já beberam, já se alegraram, né? Aí você serve qualquer vinho, pode servir até vinagre que eles vão tomar, né? E achar bom. Mas você, noivo, né? Você fez um diferente, você está servindo o melhor vinho no fim da festa. O que ele está dizendo com isso? O que serve isso para nós? Que Jesus é o melhor vinho. Você não nasceu com o Espírito Santo. Você só recebe o Espírito Santo através de Jesus Cristo, quando você faz aliança com Ele. É isso. Aí Ele é o melhor vinho, Ele vem depois. Quantas pessoas falam assim: eu devia conhecer Jesus há muito mais tempo, né? Eu vivi um tanto de tempo perdendo tempo e vim conhecer depois, né? Mas tudo tem o seu tempo debaixo do sol, né? Então a tradição, ela é contrária aos ensinamentos de Jesus. Jesus veio trazer algo novo, vinho novo, né? Então, por isso ele aqui fala, né? Não cesses de falar deste livro da lei. Quer dizer, ele não quer para a gente defender só o nosso, para ficar isolado, fazendo lá orações tal, né? Não, ele quer o que a gente fale, né? Chega Paulo, fala assim: insta, quer seja oportuno, quer não, né? Fale, né? Fale, talvez alguém ouça, talvez alguém abra os ouvidos, porque enquanto há vida, há esperança. Enquanto houver vida, há esperança. Deus quer se revelar a nós, é isso que Ele quer, e esse deve ser o nosso desejo. Revela-te a mim, eu quero te conhecer, eu quero saber os teus propósitos. O Senhor não me criou para ser enganado, para ser destruído, para não saber para onde eu vou, o caminho que eu devo trilhar, a quem eu devo servir, né? Então, não cesse de falar do livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Aí então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Quer receita maior do que essa? Quer receita maior do que essa? Por isso falamos
Falamos porque cremos. Porque cremos, disso nós falamos, né? Podemos parecer até inconvenientes, mas nós falamos das coisas do alto, nós falamos da palavra de Deus. Então, quer ser bem sucedido, né? Fazer prosperar o seu caminho, está tudo regrado, está tudo normatizado nas Escrituras. Se a pessoa sai deste caminho, ela vai ter o quê? Ela vai ter decepções, vai ter choro, vai ter insucessos, né? É inevitável. Por quê? Porque não seguiu as normas, né? As pessoas falam muito assim: ser crente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Mas esquece de falar o que nós podemos fazer, o que o crente pode fazer. Você ora para uma pessoa, a pessoa tem a vida mudada. Você ora para uma família, a família muda. Você ora para uma situação, aquilo muda, aquilo altera. Não é porque é você, não. É por causa de Deus que vai cumprir e zelar a palavra que você falar e dar testemunho. É para a glória de Deus. Para quê? Para convencer as pessoas de que Deus é real, que Deus trabalha, que Deus quer que todos sejam salvos, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É só isso. E chamar a atenção para a palavra dele, porque ele fez tudo. As Escrituras, elas são um manual da vida, mas, para a glória de Deus, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, porque vem oposições, né? Por isso que ele fala, não temas, você vai ter que sustentar, mas você se sustenta em Deus, porque você sabe em quem você tem crido, você sabe que Deus vai te garantir, é isso que ele está falando, né? Então, e corajoso, não temas, nem te espantes. Você vai ver coisas de espantar, né? Mas como assim, né? Você vai ver anjos, né? Você vai ver demônios, você vai ver pessoas que servem a demônios, pessoas que andam nas violências, numa vida toda torta, né? Subjugadas por espíritos malignos. Eles vão querer falar com você, você vai falar com eles, você vai ordenar, né? As pessoas se espantam, mas quem está com Deus não tem problema. Tem sim, meu irmão, né? Você foi feito para libertar os cativos e os oprimidos, né? Assim é a palavra, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Olha, tenha Deus para o seu companheiro, tenha Deus para o seu amigo, ele vai andar com você, não? Agora, você duvidar, né? Tá aí o problema, né? Mas faz prova com ele, é muito simples, né? Então, como o Senhor foi com Moisés, ele chamou Josué. Agora os dois já se foram, agora é a tua vez, agora é a minha vez, né? Todos já foram, né? Os heróis da fé registrados nas Escrituras já foram, mas agora é para os que estão vivos. Enquanto há vida, há esperança, para a glória de Deus. Então, muitos falam o seguinte, contestam as Escrituras, né? Esses dias mesmo veio um contestando, falou: muito simples, faça algo melhor então. Você contesta, né? Foi o homem que escreveu esse livro, mas homens inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, a inteligência do Espírito Santo, né? Essa palavra veio do céu para nós. Você não dá crédito na palavra de Deus, mais nada você vai dar crédito, né? Então, ele fala de uma aliança com Deus, né? Ninguém nasceu com o Espírito Santo, você só recebe o Espírito Santo o dia que você dá lugar a ele, você dá lugar a Jesus na sua vida, e é para a glória de Deus, né? Vai haver coisa de espantar, mas você vai saber que Deus é contigo, então você vai ser ousado, você vai ser intrépido,
e você vai ser bem sucedido em tudo quanto você empreender e por onde quer que você andar. E ninguém vai poder te resistir, nem te contradizer. Ele vai te dar boca e sabedoria para que você fale, para que você testemunhe, e Ele vai te garantir em nome de Jesus. Amém?